Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier. Seja bem-vindo você, meu amigo, você, minha amiga. Hoje eu vou ministrar para vocês a aula de número 7 do nosso curso preparatório Barro Branco 2022 para ingresso em 2023. O assunto de hoje é mundo contemporâneo. Como a prova já se avizinha, a prova está chegando, galera. Eu preparei essa aula aqui através de exercícios. Eu peguei todos os tópicos do mundo contemporâneo, coloquei aqui através de exercícios no modelo da banca VUNESP, e em cima de cada exercício eu vou passar a teoria para vocês, vou passar macetes, dicas. Bom, pessoal, como a prova está chegando, não vai dar tempo, né, de preparar uma aula exclusiva pegando toda a parte de Brasil. Porém, para sorte de vocês, eu tenho uma aula aqui no canal que pega todo o período da história do Brasil, uma aula que eu preparei para a ESA, Escola de Sargento das Armas. É uma aula com o título Todo edital da ESA em 60 minutos. E bate muito a parte de Brasil da ESA e do Barro Branco. Vou deixar aqui fixado nos comentários, fixado na descrição do vídeo. Assista, vai te ajudar bastante. E também vou deixar alguns outros links importantes de aulas que eu tenho que batem com o edital do Barro Branco para turbinar os seus estudos. Pessoal, desculpa de tempos em tempos, vocês vão com certeza ouvir um barulho de fundo, porque eu tô gravando no dia de jogo, né? Hoje tem jogo aí, a final do Mundial aí do Chelsea e do Palmeiras, e os vizinhos aqui estão eufóricos, então o barulho de fogos é por conta disso, tá bom? Quem vai estar com fone aí, cuidado para não infartar e não tomar um susto. Vamos lá, primeiro exercício na tela. A Revolução Francesa representou um marco na história ocidental por seu caráter de ruptura em relação ao antigo regime. Entre as características do antigo regime na França está... Gente, todo mundo sabe que a Idade Contemporânea começa com a queda da Bastilha, importante prisão secular da França associada ao absolutismo. Ela caiu em 1789, é o início não só da Revolução Francesa, como também da Idade Contemporânea. O povo francês não aguentava mais os pesados impostos, os abusos cometidos pelo primeiro e pelo segundo Estado, ou seja, pela monarquia do Luís XVI e também pelos membros da nobreza e do clero. O terceiro Estado, que era a grande maioria do povo francês, e a burguesia, mesmo sendo uma classe social muito rica e poderosa, ela estava situada dentro do terceiro Estado. Fome, miséria, abusos, pesados impostos, ideias liberais do iluminismo, os abusos da monarquia em relação ao povo, aquela sociedade de privilégios na França, tudo isso corroborou para que a burguesia, liderando o terceiro Estado, desse início a um movimento que entrou para a história com o nome de Revolução Francesa, com a intenção de acabar com os privilégios do primeiro e do segundo Estado, formados, né, por a monarquia, o clero e a nobreza. O primeiro Estado, o clero; o segundo Estado, o rei e a nobreza. Olhe atentamente as alternativas. A resposta correta é a crescente mobilização do terceiro Estado, liderado pela burguesia contra os privilégios do clero e da nobreza. Beleza? Eu vou deixar na descrição desse vídeo uma aula completíssima que eu tenho sobre Revolução Francesa. Beleza? Vamos lá. Próximo exercício agora abordando Napoleão Bonaparte. Durante o período napoleônico de 1799 a 1815, entre as medidas adotadas por Bonaparte, assinala aquela que teve repercussões importantes nas relações comerciais do Brasil com a Inglaterra. Bom, gente, Napoleão chegou ao poder em 1799, depois de um golpe de Estado. Inicialmente ele foi cônsul dos franceses, posteriormente ele foi declarado imperador dos franceses. O seu inimigo número 1 era a Inglaterra. Napoleão estava se expandindo pela Europa e tinha obsessão em dominar a Grã-Bretanha. Ele tentou uma primeira vez e foi derrotado na lendária Batalha de Trafalgar pelo também lendário almirante inglês, o almirante Nelson.
E por conta disso, Napoleão mudou de rota. Ele teve a ideia de tentar isolar economicamente a Inglaterra, impedindo, que o continente europeu estabelecesse comércio com os britânicos. E essa estratégia entrou para a história com o nome de bloqueio continental. O Napoleão ameaçou de invasão e destruição qualquer país da Europa que fizesse comércio com a Inglaterra. Ele transformou o comércio com os britânicos em pirataria. A ideia dele era tentar isolar a Inglaterra economicamente para posteriormente tentar uma nova invasão. Beleza? Olhando para as alternativas aí, qual é a correta? Se você leu com atenção, é a B de bola. Decretação do bloqueio continental em 1806, com o qual Napoleão visava arruinar a indústria e o comércio ingleses. Então, B de bola. Deixa eu marcar um OK aqui de exercício corrigido. Bora lá para a continuação da nossa aula de mundo contemporâneo. Mais um assunto do edital. Entre 1810 e 20, o inimigo comum era a Espanha. Todos os esforços concentravam-se para acabar com o domínio da Espanha. A tônica do discurso era a liberdade. Liberdade, entretanto, não é um conceito entendido de forma única. Tem significados diversos, apropriados também, de formas particulares pelos diversos segmentos da sociedade. Entre os significados diversos do conceito de liberdade, presentes nas lutas de independência da América Hispânica, é correto afirmar que... Bom, senhores, esse aqui é um exercício para a gente poder falar um pouquinho das independências das colônias latinas. Tema integrante do edital do Barro Branco. Gente, na Europa a Espanha estava dominada por tropas napoleônicas. Estava em conflito com os franceses. A monarquia espanhola momentaneamente foi derrubada pelo avanço de Napoleão Bonaparte. Aqui na América, as diversas classes sociais começaram a se movimentar para promover uma luta de libertação em relação aos espanhóis. O povo não aguentava mais os pesados impostos, a mineração já estava em crise, não rendia mais lucros suficientes para uma vida digna, e mesmo assim a Espanha continuava explorando os latino-americanos. Porém, como o próprio enunciado diz, gente, as diversas classes sociais tinham intenções diferentes nessa luta de independência em relação à Espanha. A elite crioula, que eram os filhos de espanhóis nascidos na América, eles queriam a independência para que as várias nações latinas, a partir do momento da ruptura, estivessem em mãos crioulas, ou seja, a elite crioula tinha ambições políticas de controlar as nações latinas após o processo de independência. Já os camponeses queriam menos impostos, já os escravos e servos queriam o fim da escravidão. Então eram interesses distintos dentro desse processo de luta de independência da América Espanhola. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo uma aula de Império Napoleônico e uma excelente que eu tenho sobre a independência da América Latina. A resposta correta, D de dado, para membros das elites crioulas, liberdade relacionava-se ao fim do controle metropolitano sobre o comércio colonial, e para os indígenas, liberdade representava direito à terra. E aí, futuros tenentes, acertaram 3 de 3? Espero que sim, hein? Vamos lá. Em meados do século XVIII, James Watt patenteou na Inglaterra seu invento, sobre o qual escreveu a seu pai: "O negócio a que me dedico agora se tornou um grande sucesso. A máquina de fogo que eu inventei está funcionando e obtendo uma resposta muito melhor do que qualquer outro que tenha sido inventado até agora. A revolução histórica relacionada ao texto, a fonte primária de energia utilizada em tal máquina e a consequência ambiental de seu uso são, respectivamente." Bom, senhores, já deu para vocês sacarem que o enunciado aborda a Revolução Industrial. James Watt é o cara que criou o tear mecânico a vapor. Para muitos ele é um dos pais da Revolução Industrial. Revolução Industrial essa iniciada na Inglaterra por conta de vários fatores. A Inglaterra tinha mentalidade burguesa, capital acumulado, reservas de carvão e ferro, grandes inventores como James Watt. E o exercício quer saber o seguinte: que processo histórico está citado no texto?
Qual é a força motriz que movimentava esse processo e qual foi a consequência ambiental? A resposta correta é industrial, porque o texto fala de revolução industrial. A queima do carvão mineral é que fazia as máquinas a vapor funcionarem, e essa queima do carvão, obviamente, que liberava monóxido de carbono, aumentando a poluição atmosférica. A resposta correta é a E, industrial, carvão mineral e aumento da poluição atmosférica. Beleza? Vai ficar na descrição um vídeo que eu tenho de primeira revolução industrial, ó, top. Aliás, eu vou deixar um vídeo que compara a primeira com a segunda revolução industrial. Exercício 5. A partir da segunda metade do século XIX, as potências europeias começaram a disputar áreas coloniais na África, Ásia e Oceania. Seus objetivos eram a busca por fontes de matérias-primas, mercado consumidor, mão de obra e oportunidades de investimento. As justificativas morais para essa colonização, no entanto, estavam relacionados com o que se chamava darwinismo social, cujo significado é... Bom, senhores, já deu para perceber que esse daqui é um exercício sobre neocolonialismo e corrida imperialista. No final do século XIX, em plena segunda revolução industrial, os europeus invadiram a África e a Ásia, repartiram entre eles a África e a Ásia, e eles estavam em busca de novos mercados consumidores para os produtos europeus, estavam em busca de novas matérias-primas, de mão de obra barata. Porém, para justificar esse processo imperialista, eles usaram como desculpa ideológico o darwinismo social, uma pretensa superioridade racial e cultural dos europeus em relação aos povos africanos e asiáticos. Então, eles invadiram terra dos outros e ainda usaram como justificativa que eles estavam numa missão civilizatória, levando a cultura europeia, né, e as maravilhas da raça branca para os povos da África e da Ásia. Deixa eu tomar até uma aguinha depois dessa. A resposta correta, futuros tenentes, é a B de bola. O homem branco de origem europeia estava imbuído de uma missão civilizadora, através da qual deveria levar para os seus irmãos de outras cores, incapazes de fazer isso por si mesmos, as vantagens da civilização e do progresso, resgatando-os da barbárie e do atraso a qual estavam submetidos. Vamos agradecer aos europeus, né? Vamos lá. Exercício 6. Momento ironia. 3 décadas, de 1884 a 1914, separaram o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa. No século XX, que começou a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante da Europa, dos acontecimentos empolgantes da Ásia e na África. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra, na medida em que... Gente, meu canal, vou deixar na descrição para vocês. Sem falsa modéstia, eu tenho uma das melhores aulas de Primeira Guerra Mundial do YouTube. Uma das mais completas. Vai ficar na descrição para os senhores. Gente, a Primeira Guerra Mundial foi causada por diversos fatores, tá? Disputas imperialistas entre Alemanha e Itália contra a França e Inglaterra. Eles disputavam mercados consumidores na África e na Ásia. Disputas territoriais por colônias. Nacionalismo exacerbado. Uma série de revanchismos. Políticas de alianças que acabaram criando uma teia, né, de rivalidades políticas na Europa. E a gota d'água, né, a cereja do bolo, foi o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando, quando mesmo visitava Sarajevo, na Bósnia, e a Alemanha, que nada tinha a ver com essa história, se aproveitou desse episódio para generalizar um conflito em escala global, na intenção de conquistar as terras e os territórios dos seus inimigos europeus. Mas o principal fator, com certeza, foi a disputa por territórios na África e na Ásia. A resposta correta é B de bola. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra capitalista, uma guerra imperialista. E aí, senhores, chegamos à metade, hein? Acertaram 6? Espero que sim, hein? Vamos lá.
A partir da Revolução de 1917, a Rússia passou a ser conhecida como a União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas. Os líderes e os objetivos da Revolução Russa foram os seguintes. Bom, gente, a Revolução Russa foi a primeira revolução comunista bem-sucedida. Não é a primeira da história, a primeira, pode-se dizer que foi a primavera dos povos, mas a Revolução Russa com certeza foi a primeira onde um partido comunista, no caso os bolcheviques, conseguiram tomar o poder em um país importante da Europa, no caso a Rússia, e esse comunismo vai durar até 1991, com a queda da União Soviética, aliás, a União Soviética criada nos anos 20, pelo então líder do Partido Comunista, o senhor Vladimir Lenin. A Rússia, que na época era governada pelos czares, que foram derrubados inicialmente por um movimento burguês dos mencheviques, e posteriormente os bolcheviques se apoderam do poder. Eles acabam com a propriedade privada, estatizam vários setores, promovem uma reforma agrária, e ainda aplicam o chamado NEP. Inicialmente o Lenin não acabou com o comunismo logo de cara, ele criou um sistema chamado NEP, onde manteve um capitalismo moderado em alguns setores da economia russa. A resposta correta, D de dado. Os bolcheviques, liderados por Lenin, defendiam todo o poder ao proletariado, a nacionalização dos bancos e das propriedades privadas, e a adoção de um sistema de produção econômico. Gente, essa alternativa é uma aula de Revolução Russa. Porém, vai ter uma na descrição para você assistir. Olha quanta tarefa de casa para os senhores, mas, porém, a recompensa é o gabarito. Gabaritar a história da prova do Barro Branco e sair na frente de todo mundo. Próximo exercício. Agora para abordar os regimes totalitários do entreguerras. Molhar o pico porque tá longa aqui a maratona. No nazismo, temos um fenômeno difícil de submeter à análise racional. Sob um líder que falava em tom apocalíptico do poder ou destruição mundiais e um regime fundado numa ideologia absolutamente repulsiva, de ódio racial, um dos países mais cultos e avançados economicamente da Europa, planejou a guerra e lançou uma conflagração mundial que matou mais de 50 milhões de pessoas. Entre as linhas gerais, podemos caracterizar a ideologia nazista como... Olha aí, gente, essa semana, depois daquela bendita frase do Monark lá no Flow, isso foi motivo para muita discussão. O nazismo é uma doutrina totalitária, antidemocrática, antiliberal, antiprogressista, anticomunista, uma doutrina que prega o ódio contra judeus, ou seja, o antissemitismo, uma doutrina que prega a eugenia, a ideia de superioridade de uma raça pura, no caso, a ariana de origem germânica, uma doutrina expansionista, dentre várias outras características, um nacionalismo exacerbado. E a resposta correta para o exercício proposto aqui na nossa aula com formato de exercício, a resposta correta é a E, nacionalista e anticomunista. Certo, futuros tenentes? Quero ser convidado para a formatura, hein? Vamos lá. Agora um exercício abordando a Segunda Guerra Mundial. Olha, no meu canal, gente, o cara tá se autopromovendo, não sei o quê. Assista a aula que eu tenho de Segunda Guerra Mundial, que vai ficar aqui na descrição. Me fala quantas melhores você vai achar no YouTube. Sem falsa modéstia. É que eu leio muito sobre isso, viu? Muito. A Segunda Guerra Mundial foi polarizada por dois grandes blocos de países, que no início do conflito sofreram algumas modificações em sua composição. Um importante país em termos geopolíticos que oscilou em sua posição no início da guerra foi... Olha aí, senhores. A guerra começa em 1939. E antes do conflito ter início, dia 1º de setembro de 39, a Alemanha nazista assinou um pacto de não agressão com a União Soviética do Stalin. Mesmo os dois países, os dois líderes, Hitler e Stalin, e as duas ideologias serem completamente opostas, Hitler pretendia manter a União Soviética fora de uma guerra que ele daria início,
O plano dele maquiavélico era manter a Rússia de fora da guerra, enquanto ele conquistava a Europa Ocidental para reunir recursos e depois se voltar contra a própria União Soviética. Foi aí que ele perdeu a guerra, né? Porque em junho de 41, ele rompe o pacto de não agressão com os soviéticos e invade a União Soviética em pleno inverno, arrastando a União Soviética para o bloco dos aliados, junto com França e Inglaterra, e posteriormente, em dezembro de 41, quando os japoneses atacam a base de Pearl Harbor, no Havaí, os Estados Unidos também entram no bloco dos aliados, decretando a derrota do eixo, ou seja, da Alemanha nazista, da Itália fascista e do Japão do imperador Hirohito. A resposta correta é a E. A União Soviética mantinha um pacto de não agressão com a Alemanha, mas diante da invasão alemã sem declaração de guerra, rompeu o acordo e combateu ao lado dos Estados Unidos e demais aliados. Certo, meus caros? Lição de casa, porque Segunda Guerra é um assunto importante no Barro Branco, na prova do Barro Branco, até porque é uma prova militar, né? Vamos usar a lógica. Sua lição de casa é assistir o vídeo de Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Agora, um exercício sobre Guerra Fria, que também vai ficar uma aula de Guerra Fria na descrição, hein? Vamos lá. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo, único na história do mundo. Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história desse período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. O período citado no texto, e conhecido por Guerra Fria, pode ser definido como aquele momento histórico em que houve... Olha aí, gente. Guerra Fria é um assunto fácil, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos capitalista, União Soviética comunista, deram início a uma guerra de ameaças, um conflito ideológico que não foi para o campo de batalha direto, que se isso tivesse ocorrido, talvez uma guerra nuclear teria extinto a humanidade. É o que os historiadores chamam de mundo bipolar. Eles dividiram o mundo em áreas de influência entre capitalismo e comunismo, e todo esse conflito ideológico vai durar até 1889, com a queda do famoso Muro de Berlim, símbolo da Guerra Fria, e 1991, quando Mikhail Gorbachev é o homem responsável por desmantelar a União Soviética. A resposta correta, alternativa E, constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então deixa eu colocar aqui o OK de corrigido. E agora vem o último exercício da nossa revisão, da nossa aula Mundo Contemporâneo, aula 7. Aula 7? Ou não, 8. Aula 8 lá, a 7 é Mundo Moderno. Gandhi conduziu milhares de indianos ao litoral em uma marcha de cerca de 300 quilômetros, a fim de que todos coletassem seu próprio sal de cozinha, deixando de adquirir o produto industrializado dos britânicos e, portanto, não pagando impostos. Esta ação eficiente que feriu os cofres da coroa britânica foi a chamada Marcha do Sal, ocorrida em 12 de março e 5 de abril de 1930. De acordo com as informações do texto, é correto afirmar que a Marcha do Sal demonstrava Bom, senhores, isso aqui é um exercício para o processo de descolonização da África e da Ásia. A Inglaterra, durante a corrida neocolonial, invadiu vários países da África e na Ásia invadiu a Índia e a China, impondo uma dominação colonial brutal. No século XX, Mahatma Gandhi, uma das lideranças mais famosas do século XX, ele foi o grande idealizador do processo de independência da Índia. O Gandhi não acreditava no uso da violência, ele era um pacifista. Ele pregava a desobediência civil não violenta como forma de causar um constrangimento aos britânicos até que os mesmos abandonassem o domínio da Índia. A Marcha do Sal foi uma forma de protesto, né? Os indianos marcharam até o mar em busca de sal, como uma forma de protesto para não comprar o sal que era comercializado pelos britânicos. A resposta correta é a B de bola, recusa de Gandhi a exploração neocolonial da Índia pela Inglaterra. Senhores, preste bem atenção nos meus recados finais. Com certeza
esses recados irão auxiliar bastante. Eu não vou gravar essa aula de Brasil, como eu falei para vocês, até pretendia, mas está meio em cima aí, a prova tem menos de um mês para ocorrer, essa aula aqui vai ser editada ainda. Então assista, vai ser o primeiro link da descrição e também nos comentários. Uma aula chamada, que é todo edital da ESA em 60 minutos. A única que não tem nessa aula e você vai ter que estudar por conta, é o regime militar. Porque na ESA, a ESA vai até o Brasil na Segunda Guerra e depois pega os sistemas econômicos da República Populista, que eu acabo citando nesse vídeo também, e os planos econômicos da República. Então, vai faltar regime militar. Eu tenho várias aulas no canal que pegam o regime militar de maneira individual. Os atos institucionais, o milagre econômico, eu tenho o processo de reabertura política. De maneira individual tem tudo aí no meu canal. Então assista para que você não vá fazer a prova com a parte de Brasil aí faltando conhecimento. É 1 hora de aula, 60 minutos, onde eu abordo a história do Brasil praticamente inteira. Assista, vale a pena. Sobre o Brasil, quero dar algumas dicas, uns alertas para que vocês fiquem espertos. 200 anos da independência do Brasil, agora em setembro. Imagina a chance de cair a independência do Brasil na prova do Barro Branco. Dá uma lida sobre isso. É importante lembrar que nós temos 100 anos do movimento tenentista, que começa lá no episódio dos 18 do Forte, em 1922. Então é uma boa estudar com riqueza de detalhes a República Velha, principalmente o movimento tenentista. É importante também lembrar, o Barro Branco é uma prova para oficiais da PM de São Paulo, e nesse ano agora nós temos 90 anos da Revolução de 32. Lembra da escola? MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, morte desses jovens paulistas que protestavam contra o Getúlio. São Paulo pegou em armas pedindo a redemocratização do país. 90 anos da Revolução de 32, imagina a chance de cair no Barro Branco. E é importante lembrar também da parte de Brasil, que nós temos 100 anos do movimento modernista, hein, pessoal? O modernismo no Brasil, Semana de Arte Moderna foi em 1922, então é uma outra dica matadora aí. Assistam todos os vídeos, pessoal, que eu vou deixar na descrição, dá tempo até a prova do Barro Branco, com certeza você vai ter um bom desempenho na área de humanas. Gostaria que você não retirasse a sua inscrição no canal, como forma, de agradecimento por todo esse curso gratuito que eu postei aqui para vocês. Se der tempo, não vou prometer, não adianta ficar me cobrando, hein? Mas se der tempo, eu vou postar uma revisão final misturando Brasil e geral, em formato de exercício, tá bom? Tô tentando aprender a mexer aqui, caso eu consiga dominar a tecnologia, quem sabe eu faço uma live para vocês aí na véspera da prova, beleza? Eu sou o professor Hilário Xavier, esse é o canal Tudo é História. Se você gosta do meu trampo e quiser me ajudar, por favor, mande o link dessa aula nos grupos do WhatsApp, mande para os seus amigos, assim você vai estar me ajudando a produzir conteúdo de qualidade 100% gratuito, tá bom? Um abraço meu, um abraço do Thiago Galac, que é o editor do nosso canal, boa sorte, depois volto aqui para me falar o desempenho de vocês e, obviamente, comentário adicional, toda vez que a prova é realizada, eu faço a correção dos exercícios aqui no canal, logo após a execução da prova. Um abraço e boa sorte.